facilitador aqui desse webinar de hoje. Eu só gostaria de saber se vocês estão me escutando, poderiam escrever no chat, só para saber se o som está legal e se também se estão todos já atentos ali. Beleza. Então, legal. O tema da palestra de hoje é gestão de riscos, como lidar com as incertezas do projeto. Essa apresentação vai ser feita pelo Tomás Ottoni da Fonseca. E antes que a gente comece, eu vou passar algumas instruções para vocês se orientarem, para quem está assistindo um webinar nosso pela primeira vez. A gente tem algumas sugestões aqui. Quanto à conexão, dá preferência a usar uma conexão de banda larga, é sempre melhor. Tentar o 3G, às vezes, dá algumas oscilações e pode cortar o som. Para quem entrou na sala e ela não está no idioma português, pode estar aparecendo em inglês, talvez, tem uma bandeirinha na barra de ferramentas superior, você pode mudar para português, vai ser a bandeirinha de Portugal, não vai ser a bandeirinha do Brasil. Então a apresentação ela vai ser mais ou menos de 45 minutos e a gente vai deixar 15 minutos ao final para as perguntas. Minha sugestão é que vocês já não precisam esperar o final da apresentação para fazer as perguntas, vocês podem ir escrevendo no chat as dúvidas e eu vou juntar isso para passar essas perguntas para o Tomás ao final. E para quem tem as certificações do PMI, esse evento vale um PDU do programa de extensão de certificação. Então você pode depois registrar esse evento com mais um PDU dentro dos seus créditos aí de manutenção das certificações do PMI. Essa apresentação está sendo gravada e a gente vai publicar depois o vídeo dessa apresentação no nosso canal do YouTube, no nosso site. Então quem eventualmente não puder assistir hoje, se inscreveu e não pode assistir, ou por algum motivo chegou atrasado, ou tem que sair mais cedo, a gente vai em breve, amanhã ou no máximo depois, ter esse vídeo disponibilizado para vocês. Eu faço o convite para que vocês sigam a Fato nas redes sociais. A gente tem aí Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, para ficar atento às novidades que a gente está sempre publicando. E também nos próximos eventos. A Fato ela tem como missão apoiar os nossos clientes a ter mais controle e visibilidade do desempenho dos seus projetos de software específicos, dos seus processos de software. A gente atua com 3 disciplinas específicas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos, tanto com serviços de consultoria e treinamento. Aqui a gente tem uma grade de treinamentos que a gente oferta no mercado e no nosso site a gente tem um descritivo mais completo, com a ementa, carga horária, pré-requisitos, se tem pré-requisitos, para todos esses treinamentos. E o calendário também de treinamentos está publicado no nosso site. Especificamente, a gente tem o curso de gestão de riscos em projetos. O tema da palestra é um motivador para esse curso. E, mais a reforçar no final, a gente tem uma turma agendada para Brasília, mas quem, por exemplo, não estiver em Brasília, tiver interesse no curso, escreva para a gente pode lançar outra turma dependendo da demanda, ou se tiver interesse em uma turma fechada para a empresa também, a gente pode fazer uma proposta. Então vamos aqui, sem mais delongas, vou apresentar o Tomás. Tomás, para quem não conhece, ele trabalha, ele é
trabalha com TI há mais de 20 anos, né? E 19 desses gerenciando projetos e portfólios. Tem experiência na implantação e gestão de PMO e também em treinamentos e gerenciamento de projetos. Ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo e tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, também é certificado PMP. Hoje ele atua com gestão de projetos, como consultor e também instrutor de temas relacionados ao gerenciamento de projetos. Temos os contatos dele aí no slide e também no final vai ser apresentado de novo para quem tiver interesse em comentar ou mandar alguma questão relacionada à apresentação, né, pode fazer o contato direto com o Tomás, se não for possível a gente tratar isso aqui durante a sessão de dúvidas. Então, deixo vocês agora com o Tomás e eu vou ficar apoiando vocês caso tenham alguma dificuldade. No final volto para ajudar com as perguntas. Então, Tomás, deixo aí a apresentação contigo. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar falando aqui nessas webinars que a Fato promove. A Fato que é uma referência em treinamentos na área de tecnologia de informação. Então, realmente é uma honra estar aqui falando aí com um público seleto, né, que reservou um horário nobre aí para nos escutar. Bom, a gente vai falar hoje, pessoal, de gestão de riscos, né, como que a gente lida com as incertezas do projeto, né? Vamos tentar passar muita informação hoje, então peço aí que vocês me acompanhem. Nossa agenda, a gente vai falar por que gerir riscos, a gente vai definir riscos, a gente vai entender os objetivos da gestão de riscos, seus principais conceitos e vamos dar uma passada geral no ciclo de gestão de riscos. A identificação, análise qualitativa, análise quantitativa, o planejamento de respostas e o monitoramento. Então vamos começar da motivação, né? Por que gerir riscos, né? Afinal, é mais um trabalho que eu devo fazer no projeto. Na verdade, a gestão de risco ela vem pelo contrário, né? Para eliminar retrabalhos, evitar que você trabalhe mais no projeto, né? Então, imagine, por exemplo, entregar um estádio para a Olimpíada depois que os Jogos já se encerraram. Isso não tem cabimento, né, pessoal? Ou seja, isso é um risco que não se pode tolerar. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar também é do Amir Klink, né, que foi brasileiro, né, que apesar do nome não parecer, que atravessou o Atlântico sozinho a remo, né? Foi o primeiro a fazer isso. Muitos outros tentaram antes dele, né, e não conseguiram, né? Até muitos morreram. E o Amir Klink ele conseguiu fazer essa travessia. Muitos chamaram ele de aventureiro. E quem leu o livro dele, né, 100 Dias entre Céu e Mar, onde ele descreve essa viagem, ele deixa claro que não é aventureiro. Na verdade, ele planejou essa viagem durante anos. Então, todos os imprevistos, né, os possíveis problemas que poderiam acontecer na viagem, ele investigou a fundo, né, e sabia como lidar com cada um desses problemas. Então, por exemplo, no meio da viagem, o barco capotou, mas ele tinha previsto isso, né? Ele passou por ondas enormes. E aí ele conseguiu, com um sistema que ele colocou no barco, né, de tipo um João Bobo. O barco virava e desvirava, né? E isso aí salvou a vida dele. E como é essa medida, vários outros ele previu também que foram essenciais para ele conseguir sair vivo e ter êxito na missão dele. Por mais que nem todas as coisas ele previu, ele tinha uma margem, né, de segurança para lidar
com esses problemas. Então esse livro me inspirou bastante aí a lidar, né, como a gente pode gerir risco nos projetos, né, eu que já trabalho com projetos há muito tempo, né, como que a gente poderia trabalhar nos projetos para enfrentar essas incertezas com mais confiança, né, com mais tranquilidade de conseguir passar por essas marolas, né? Bom, e outro exemplo também, né, muito interessante, né, que é um case aí público aí que é divulgado pelo PMI, foi o case do aeroporto internacional de Denver, que foi a maior pista de pouso, né, dos Estados Unidos, e ela passou por vários imprevistos e conseguiu ser concluída no prazo e no orçamento. Por exemplo, no meio, né, no inteirinho da construção do aeroporto, aconteceu os ataques, né, de 11 de setembro nos Estados Unidos e que acabou redirecionando os investimentos, né, nos Estados Unidos e parte, né, do dinheiro que era destinado para o aeroporto foi cortado. Porém, a gestão de riscos, né, foi tão bem feita que eles conseguiram passar por essa situação, né? Eles tinham previsto que havia alguma incerteza nesses financiamentos públicos e quando isso acontecesse, eles tinham um plano alternativo, né? Que era trabalhar sobre as coisas que exigiam menos recursos, que ir sendo agilizadas, adiantadas, e quando finalmente o problema das verbas conseguiu ser liberado novamente, eles não tinham perdido tanto tempo no cronograma e, no final das contas, conseguiu terminar antes do prazo e abaixo do orçamento, né? Então, pessoal, gerenciar risco não é uma atividade opcional. Isso aqui não são grandes exemplos, né? Mas os projetos do nosso dia a dia, para poder ter sucesso, precisa gerenciar riscos. Muitas vezes, assim, eu não gerenciei risco no meu projeto, consegui ter sucesso. Pode até ser, mas no final, se isso aconteceu, é que de forma indireta você gerenciou riscos. Você deu outro nome para isso. Na verdade, gerenciar riscos é essencial para que você tenha sucesso no seu projeto. A não ser projetos realmente muito pequenos, né? Então, outro motivo de gerenciar riscos. Problemas devem preferencialmente ser evitados a serem tratados. Por que isso, pessoal? Porque evitar é muito mais barato do que tratar. Simples assim. Então, por questões econômicas, né, vamos evitar os problemas, né, ao invés de esperar que aconteça para poder tratar. Então, assim como o Amir Klink, né, para cada problema potencial do projeto ou da sua viagem, deveríamos ter planos prontos, né, para poder lidar com cada uma das situações. Isso, além de te dar a segurança, né, para lidar com esses problemas, né, te dá a tranquilidade para não se perder no projeto, né? Muitas vezes alguns problemas acontecem e você se consome tanto com esses problemas que esquece o cerne do projeto, né? Acaba por perder o fio da meada. Então, o gerenciamento de riscos, ele não é isolado, né, das demais áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto. Ela está diretamente integrada a todas as áreas de conhecimento. E ela agrega valor aos demais processos de gerenciamento de projeto. Por exemplo, gerenciar riscos, ela permite que você consiga fazer um cronograma mais confiável, um cronograma que faz parte do gerenciamento de tempo. Então, você avaliando os riscos para se entregar nos prazos exigidos, você vai realizar as ações necessárias, né, as contingências necessárias que vai
fazer você rever o seu cronograma. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, esse é um outro motivo importante. E outro motivo, os riscos podem ser substancialmente reduzidos. Se você trabalhar bem a gestão de riscos, eles podem ser bem minimizados. Você não pode dizer que você pode eliminar todos os riscos, né? Porque isso é muito, diria que utópico. Mas alguns estudos indicam que você consegue uma redução de até 90%, um bom gerenciamento de riscos. Isso é um grande motivador, né? Para mim é. O projeto deixa de controlar o gerente de projetos dessa forma e ele passa a controlar o projeto, né? Passa efetivamente a ter as rédeas do projeto, né? Não quer dizer que alguma coisa imprevista não possa acontecer, sempre pode acontecer, né? Um meteoro pode cair no exato momento e aí você não tem gestão de risco que vai lidar com isso. Mas para todas as outras questões, né, você tem o gerenciamento de riscos, né? É igual, não é só Mastercard, né, que para todas as outras coisas tem Mastercard, você tem também o gerenciamento de risco que serve para todas as outras coisas. Vamos lá. Bom, vamos conceituar, antes de seguir à frente, pessoal, o que são riscos, né? Riscos de projetos nada mais ou nada mais são do que eventos ou condições incertas que, se ocorrer, terá efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Isso é legal olhar o conceito, porque a gente vê que no próprio conceito o risco ele não é necessariamente ruim, não é necessariamente negativo. Os riscos podem ter efeitos positivos também, né? Então, uma incerteza, ela pode ser positiva, né? Ela pode ser algum fator, algum recurso que não estava disponível e passa a estar disponível para o seu projeto, que pode te ajudar. Então, além de você simplesmente tratar os riscos negativos, como a gente costuma ver nos gerenciamentos, né, é importante também avaliar os riscos positivos, que também a gente chama de oportunidades. Quando a gente vê os objetivos do gerenciamento de risco, a gente entende melhor essa questão que a gente no conceito. Por quê? Os objetivos do gerenciamento dos riscos é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, né? Que a gente acabou de falar, né? Existe também a risco positivo. E esses a gente tem que agir para aumentar a sua probabilidade de impacto. E agir também para reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos do projeto. O gerenciamento de risco também pode ser visto como a redução das incertezas do projeto e a melhora nas decisões do projeto. Então, olha que legal, pessoal. Você consegue melhorar a qualidade das decisões do projeto. Isso é essencial, né? Isso é muito importante. Então, entendendo aí os objetivos do gerenciamento, vamos falar agora dos principais conceitos do gerenciamento de riscos. Ameaças e oportunidades. O que são ameaças e oportunidades? Um risco é algo que pode ou não ocorrer. Se ocorrer, pode ter impactos positivos, como a gente viu, oportunidades, ou negativos, ameaças no projeto. Então aqui a gente está nada menos do que relacionando risco positivo com oportunidades e negativo com ameaças. Incerteza, o que é? É uma falta de conhecimento sobre um evento que reduz a confiança nas conclusões com base nos dados.
Então, tudo que precisa ser feito em um projeto, né, em relação ao cronograma, orçamento, qualidade, comunicações, é comum você ter incerteza sobre isso, né? Um projeto, por definição, é algo que nunca foi feito antes. Então, como tal, não na sua totalidade, né? Então, sempre vai ter algumas incertezas. Então, muito importante investigar essas incertezas para encontrar os riscos, né? Identificar os riscos dos projetos, né? Vamos falar isso melhor quando a gente estiver falando aí o ciclo do gerenciamento de riscos. Fatores de risco, né? Então, quais são os fatores que nos ajuda a classificar um risco, né? Então, nós temos aí a probabilidade, aí como a imagem mostra, né? A probabilidade, o impacto, que são mais comuns, né, de ser visto, né? Mas também temos a frequência, o momento esperado ou urgência do risco, né? Então, o que é isso, né? A probabilidade, né, simplesmente aí qual o percentual aí de chances aí do risco acontecer. O impacto é o intervalo dos resultados possíveis, né? Ou qual é o valor em jogo. Se o risco se materializar, quanto que eu vou perder? Seja em dinheiro, seja em prazo, né? Então é importante descrever muito bem esse impacto. Momento esperado, né, no ciclo de vida do projeto. Momento esperado, né, ou seja, quando, também você pode falar que é a urgência do risco. Né? Se um risco é urgente, ele acaba aumentando a sua prioridade. Se ele é um risco que tem um impacto considerável, mas você tem um tempo maior para tratá-lo, então a sua priorização diminui. E a frequência, né, que o risco acontece. Você pode ter um risco que tem uma probabilidade não tão grande, um impacto relativamente pequeno, mas quando ele acontece a todo momento no projeto, ele passa a ser um risco importante que tem que ser tratado. Né? Se você tem, por exemplo, um atraso na aprovação aí de atas de reunião, né? Que de repente gera aí, sempre é 1 ou 2 dias de atraso. Né? Então, teoricamente, o impacto é pequeno, né? A prioridade poderia não ser tão grande. Só que se isso está acontecendo toda semana, por exemplo, no final das contas, isso acumulado vai gerar um grande impacto para o projeto. Então, a frequência também pode ser um grande fator que vai ajudar você a priorizar o seu risco. Entendido, pessoal? Vamos lá. O que são tolerância e riscos, né? Quer dizer, existe organizações que não têm, por dentro da sua cultura, muita tolerância a riscos, né? Outras têm mais tolerância, né? Então, a NASA, por exemplo, é uma organização que tem pouquíssima tolerância com riscos. E isso é claro, né, pessoal? Porque um risco se materializando em um foguete da NASA, por exemplo, pode significar, além de uma perda material de bilhões de dólares, significa perda irreparável humana, né? Como já aconteceu, né? Com mortes. Então, é muito importante você determinar qual a tolerância que o seu projeto tem a riscos, para você saber quanto até que você pode investir nesse gerenciamento de riscos. Né? No caso da NASA, por exemplo, o investimento é altíssimo.
um exemplo de tolerância também, né? Um risco que afete a reputação da empresa pode ser não ser tolerado, né, dentro da organização. Então, tudo que se relacionar a isso, você vai dar uma importância maior, tá? E aí nós temos também limite de riscos. O que é limite de riscos? Um pouco parecido, né? Tolerância, limite, né? Mas a diferença é que limite, você coloca um número. Até quanto que você limita, até quanto você aceita ter riscos, né? Então, por exemplo, podemos aceitar o risco de um atraso de 2 semanas, mas não mais. Você colocou um limite, tá? É interessante quando você consegue colocar esse limite numérico. Você consegue trabalhar com... Você sabe o horizonte que você pode trabalhar. E você tem um outro conceito interessante, que é apetite de riscos. O que é apetite de risco? É o grau de incerteza que uma organização está disposta a aceitar na expectativa de uma recompensa. Um exemplo clássico é o Google, né, pessoal? Por quê? A Google tem apetite de riscos. Ela é uma empresa de inovação, então ela está sempre criando novos produtos. E aí, para você conseguir criar novos produtos, você tem que estar disposto a errar. Você tem que estar disposto a correr riscos, né, para poder conseguir efetivamente criar. Né? Então, para isso, ela faz parte da cultura da empresa incentivar que as pessoas errem. Não é, pode ser engraçado, né? Mas a Google ela tem, inclusive, um indicador de índice de erros. Se a pessoa não está errando, ela conclui que os seus desenvolvedores não estão tentando nada de novo. Então, a pessoa ela é incentivada a errar. Obviamente que os acertos também são muito apreciados, né? Mas isso mostra uma organização que tem apetite a riscos, né? Não quer dizer que não é a mesma coisa que aceitar riscos de forma passiva, né? Estar realmente aberta a oportunidades. Bom, o que é risco geral de um projeto, né? Ou risco geral do projeto? São os riscos individuais, quer dizer, são os riscos que você conseguiu identificar, né? Relacionados a cada uma das ações, as ações do projeto, e os riscos desconhecidos, né? Por mais que você faça uma boa identificação, sempre vai ter riscos desconhecidos, pessoal. Né? Os riscos também você pode chamar de incertezas não mapeadas, né? Como vocês podem ver aqui nesse conceito. Então, a gente sempre tem que imaginar que você, por mais que você identifique riscos, vai ter riscos desconhecidos. Mas temos que trabalhar para que esses riscos desconhecidos sejam o mínimo possível. Tá? Então, riscos individuais são os riscos conhecidos, criados, onde todos os processos de gestão de riscos agem. E quando a gente ajuda a gente a entender também as reservas do projeto, que são as reservas de contingência, mais as reservas gerenciais, onde as reservas de contingência são utilizadas para riscos individuais. O que, né, são reservas, né, pessoal? Se, por mais que você procure evitar, né, um risco, a gente tem que estar preparado para, se um risco acontecer, a gente ter contingência para poder lidar. Se você já tem o risco mapeado, essa reserva que você criou é uma reserva de contingência. Agora, como você sabe que você pode ter riscos desconhecidos também, você cria uma reserva gerencial que não está ligada diretamente a uma determinada atividade do projeto, mas ao projeto como um todo, que é uma reserva baseada em valores históricos, em
em outros projetos, você consegue, ajuda, né, a você criar essa reserva para problemas desconhecidos. Ok, passando aí já, né, por os principais conceitos, vamos entrar aí no ciclo da gestão de riscos, né? Então a gente começa esse ciclo com planejamento, a gente temos depois a identificação dos riscos, a análise qualitativa, onde você começa a classificar os riscos identificados, a análise quantitativa, onde você quantifica, né, principalmente os riscos mais importantes para poder saber ter melhores decisões para o projeto. Se a análise qualitativa não for suficiente, a gente vai ver isso. A gente passa para o planejamento de respostas, né, quer dizer, e aí essas respostas elas são feitas baseadas nos processos de classificação de riscos, né, que são as análises. E planejando as respostas, o projeto começa e é importante você monitorar esses riscos, realizar as ações previstas e esse monitoramento acaba levando a uma nova identificação de riscos, né? E se chama ciclo não é à toa, né? Isso não acaba. Durante todo o projeto, a gente continua passando, verificando os riscos, riscos que não eram tão importantes podem ser reclassificados, podem passar a ser mais importantes, riscos que não tinham sido identificados no início podem ser identificados, e riscos que tinham sido identificados podem ser eliminados, que você pode verificar que esses riscos não existem mais, né? Então, vamos falar melhor disso, né, em cada uma dessas etapas. Bom, planejamento. Antes de você realizar efetivamente, né, os processos de gerenciamento de riscos, é importante você planejar, porque sempre a gerenciamento de riscos ele deve ser adequada a cada projeto, né? Por mais que você tenha já na sua organização templates, né, para você lidar com o seu projeto, você não pode se contentar com esse template. Você tem que se questionar o que você precisa efetivamente para gerenciar os riscos do seu projeto, né? E esse bom planejamento aumenta a probabilidade de sucesso desses demais processos de gerenciamento de riscos. O que esse planejamento permite? Ele garante um grau, o tipo e a visibilidade de gerenciamento de riscos sejam proporcionais tanto aos riscos como à importância do projeto para a organização. Não adianta, pessoal, a gente gastar mais no gerenciamento de riscos do que no problema que o risco causa ou na importância do projeto para a organização, né? Então, nesse questionamento que você faz durante o planejamento é que você vai verificar até quanto, né, profundo você precisa realizar o seu gerenciamento de riscos. Através desse planejamento, então, uma vez que você já avaliou quanto que você vai precisar aprofundar no gerenciamento de riscos, você vai verificar qual o tempo e recursos para as atividades de gerenciamento de riscos. Então, você deve estabelecer critérios para também a avaliação de riscos, né? Então, por exemplo, o que significa uma probabilidade 3 nesse projeto? Você muitas vezes tem templates, né? Você pega na internet lá e tem probabilidade de 1 a 10. Aí você coloca lá probabilidade 3. Ok, o que significa a probabilidade 3? É muito importante, não só você como gerente de projeto ou como da equipe de gerenciamento de projeto, entender o que é probabilidade 3, mas todos que participam do projeto também entender, né? Até porque, pessoal, é muito importante que a gestão de riscos
seja feita por todos, não só pelo gerente de projeto, né? Todos têm que participar, desde da identificação, do tratamento dos riscos, né? Não só a equipe do projeto, mas o patrocinador, o cliente, tá? Então, para isso, tem que estar muito claro, né, o que quer dizer a cada conceito que você está utilizando na gestão de riscos. Eu estou vendo as perguntas aqui, tá, pessoal? Mas eu vou responder ao final aqui, tá? Ele está anotando essas perguntas aí e vamos voltar a essas questões. Então, vou para a identificação de risco. Uma vez feito um bom planejamento, né, da gestão de risco, eu começo efetivamente a identificar riscos. Obviamente, para fazer uma boa gestão de risco, eu preciso identificar os riscos, e tem que identificar muito bem. Para isso, pessoal, eu preciso registrar uma lista longa de ameaças e oportunidades para o projeto, né? Para o projeto, pacote de trabalho. Então, aqui, como você mostra aqui no lado, né, em riscos, qualidade é qualidade. Tá? Quanto mais riscos você registrar, você está aumentando a qualidade da sua gestão de riscos. Tá? Também é importante que na identificação você se certificar que todos os riscos estão no formato causa-efeito, causa-risco-efeito. Tá? Então, só para exemplificar, né, o uso da nova ferramenta de desenvolvimento pode levar a uma menor produtividade, que pode levar a atraso nas entregas. Então, a gente colocou aqui, destacou aqui no exemplo a causa, né, que é o uso da nova ferramenta de desenvolvimento, o risco em si, que é uma menor produtividade, e o impacto, que são atraso nas entregas. Por que isso é importante, pessoal? Que muitas vezes, durante a identificação de riscos, você acaba identificando somente o impacto e não identifica qual é o risco efetivamente, ou identifica o risco, mas não identifica a causa. E é importante você identificar o risco para efetivamente lidar, saber com que risco você está lidando, e a causa para poder efetivamente agir sobre essa causa, né? Que pode ser inclusive a causa de outros riscos também. Certifique-se também de compreender efetivamente os riscos. Muitas vezes, principalmente quando você trabalha com um template, né? Você às vezes já recebe aquela lista de riscos prontas, né? Não sei se, né, se vocês aí já trabalham com riscos, né? Às vezes você na sua organização já tem essa lista dos riscos padrões, né? E aí você simplesmente faz aquele famoso copiar e colar, né? Tá, isso é interessante, mas antes de utilizar esses riscos, compreenda esses riscos. E muitas vezes esses riscos que estão nessas listagens estão no nível macro. É importante você entender e customizá-lo, né? Colocar ele no contexto do seu projeto. Tá? Por isso é importante você compreender efetivamente os riscos. Bom, eu coloquei até eu criei essa aba a mais aí, né? Porque uma das coisas que o pessoal me pergunta com frequência, né? Quais são os riscos aí, né? Comuns dos projetos? Bom, eu não posso falar quais os riscos gerais de um projeto, porque cada projeto é um projeto diferente e tem os seus próprios riscos, tá? Então, seria muito intenção minha falar quais são os riscos aí, né, usuários do projeto, que vai mudar muito de acordo com a área de atuação, engenharia, tecnologia de informação. Porém, pessoal, eu coloquei aqui algumas categorias de riscos, né, que costumam ser esquecidos na identificação e em que você não esqueça. Então, amarre aí um barbante no dedo, né, para não esquecer esses riscos. Que riscos são esses, pessoal? Os riscos referentes a gerenciamento de projetos costumam ser esquecidos, né? Então, só para exemplificar, uma má análise de requisitos,
né? Se você não levantou os requisitivamente, isso vai causar muitos problemas. Vai gerar, tem muitos riscos embutidos nisso. Uma má ou uma ausência de uma gerência de mudanças no projeto também é uma grande fonte de riscos. Uma má gerência de aquisições, né? Se você não tem, lida bem com os seus fornecedores, se não tem contratos que te garantam um bom fornecimento, né? Isso por si só também pode representar grandes riscos, né? Que inviabilizam o projeto. Se o projeto tem falta de apoio, né? O gerente de projeto não tem a autoridade nessa área, isso é um grande risco. E você pode ter risco referente a processos, né? Os processos na sua organização podem complicar você realizar o projeto conforme você gostaria, pode ser burocráticos, e aí você acabar gastando mais tempo do que você havia estimado. Você pode ter risco referente a questões comerciais. É o eterno problema entre a equipe de vendas com a de produção, né? Quem vende, né, ele está preocupado em vender. E muitas vezes acaba prometendo coisas sem falar com a equipe de produção, não é isso? E aí depois a pessoa de produção tem que lidar, tem que entregar essas promessas. E essas promessas, às vezes, podem ser muito difíceis de ser atendidas, né? É importante que esses riscos sejam tratados no início, não esperar que a bomba exploda no final do projeto, né? Então, muito importante, né? Você identificar os riscos específicos do seu projeto, os riscos técnicos, os riscos também que costumam ser esquecidos, são riscos relacionados a normas e regulamentações, legislação, né? Então anota aí também. Vamos passar aqui, pessoal, que o nosso tempo urge. Então vamos falar aí da análise qualitativa, né? Então aqui só exemplo aqui, pessoal, de análise qualitativa. A análise qualitativa, ela é importante para classificar os riscos, né? Em importância. Quais são os riscos mais importantes, quais os riscos que são menos prioritários, quais os riscos que eu até poderia, né, aceitar. Então aqui na tabela de cima aqui é só uma classificação aqui que não é uma classificação única, tá, pessoal? Esse aqui é só um exemplo, tá, de classificação de probabilidades. Aqui são alguns exemplos de categorias. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque eu estou dando um exemplo aqui embaixo de matriz de probabilidade de impacto, que eu estou utilizando a conceituação aqui de cima. Essa conceituação aqui de cima, ela foi definida lá no planejamento do gerenciamento de riscos, né? E agora estou utilizando aqui na minha análise qualitativa. Estão acompanhando? Muita informação aí, eu sei, mas mais um pouquinho de atenção aí, porque daqui a pouco acaba. Então, vamos lá. A análise qualitativa, nós temos aqui no exemplo que, de acordo com a probabilidade de impacto, nós temos aqui a sua classificação. E aqui ele aparece aqui com uma cor amarela, um exemplo aqui, né, de um risco que foi classificado como um risco importante, né? E vermelho aqui um risco grave, né? Onde que eu preciso, né, de ações prioritárias, né? Ações com que precisa muitas vezes de mais recursos, inclusive, para poder lidar com esses riscos. Ok. Um outro exemplo aqui de análise qualitativa, quando, além de probabilidade de impacto, eu posso utilizar outros fatores também. Nesse exemplo aqui, eu estou utilizando probabilidade
impacto e urgência para poder fazer a minha classificação dos riscos. Ok, pessoal? Deixa eu passar aqui. Isso aqui é só um exemplo. Depois vocês vão receber o slide, vocês podem ver com mais calma. E é importante aí entender como a análise qualitativa ela trabalha. Ela trabalha agrupando, né, os riscos aí por categorias, e com isso você pode revelar causas raiz comuns de riscos, né? Áreas de projeto que requerem atenção especial. Você também consegue na análise qualitativa lista de riscos que requerem resposta a curto prazo, risco para análise e resposta adicional, quer dizer que de repente vai precisar uma análise quantitativa também, lista de observação de risco de baixa probabilidade. O que é isso? Né? São riscos que você não precisa fazer, de repente, uma ação neste momento, mas é importante que você observe. Por quê? Num determinado momento do projeto, numa outra fase, esse risco ele pode passar a ter uma probabilidade maior, um impacto maior, e aí eu preciso efetivamente de tomar medidas, né? E também eu consigo aí já delinear as tendências dos resultados da análise qualitativas de riscos. Ok, visto a análise qualitativa, a gente passa para a análise quantitativa. Então, quando que eu devo realizar a análise quantitativa? Primeiro, quando o risco geral do projeto, de forma quantitativa, é importante para verificar a probabilidade geral do projeto em cumprir um cronograma ou um orçamento. Tá? Então, se é muito importante o cronograma ou o orçamento, que eu cumpra esse cronograma ou orçamento, né? Então, por exemplo, se é um estádio, né, para da Olimpíada, é importante que eu faça simulações quantitativas, né, o risco real de eu não cumprir esse cronograma. Tá? Então, nesse caso aí, eu realizar, além de uma análise qualitativa, uma análise quantitativa. Além disso pessoal, quantitar riscos específicos, priorizados pela análise qualitativa de riscos, que pode gerar impacto potencial e substancial no projeto. Tá? Então, existem alguns riscos que eu não consegui fazer uma avaliação mais profunda na análise qualitativa e eu consigo perceber que eu preciso de fazer uma análise mais profunda, até porque é um risco importante para o projeto. Então, nesse caso, também eu faço uma análise quantitativa. O importante é sempre avaliar o custo-benefício antes de realizar, tá, pessoal? Então, um exemplo aqui para ficar claro o que é análise qualitativa, né? Então, nós temos aqui fazer um protótipo, né? Então, nós temos aqui, eu estou indeciso se eu tenho que fazer um protótipo para o meu projeto ou não. Então, eu tenho custo da prototipação $300 mil. E quando eu faço o protótipo, eu tenho ainda assim uma chance de falhar de 35% e o impacto de $120 mil. Tá? E aqui é um exemplo de árvore de decisão, né? Eu posso tanto falhar quanto não falhar. Se eu não falhar, eu não tenho impacto, ou seja, eu passo sem impacto. Na outra árvore, eu decido não fazer o protótipo, né? Estou simulando a situação de não fazer o protótipo, então o custo de prototipação é 0. Porém, não fazendo o protótipo, a probabilidade de falhar é de 70%. E o impacto também é maior, $450 mil. Tá? E, obviamente, eu tenho a chance de passar sem impacto, né? De não falhar. E aí, pessoal, eu faço ou não? Eu tenho que calcular. Então, aqui embaixo mostra o cálculo. 35% vezes 120 mil, que é a probabilidade e o impacto fazendo o protótipo, isso dá $42 mil. Somado com o valor do protótipo, que é $200 mil. Então, eu calculei o total dessa árvore de decisão, que é fazer o protótipo, isso dá $242 mil.
não fazer o protótipo, eu simplesmente multiplico a probabilidade com o impacto, isso dá 70% vezes o 450 mil, e isso dá uma probabilidade, né, de um valor monetário do meu risco, né, de 315 mil dólares. Então, no final das contas, eu vejo que, mesmo com alto custo de fazer o protótipo, nesse caso, é melhor que eu faça o protótipo. Ok, pessoal? Vamos lá. Uma outra técnica que é muito utilizada na análise quantitativa, né, é a técnica de Monte Carlo, onde você consegue avaliar de forma geral, né, qual é a probabilidade, por exemplo, do projeto cumprir um orçamento ou a probabilidade do projeto cumprir o prazo, né? Então, nesse gráfico aqui a gente vê que o projeto ele tem um orçamento de 45 milhões e com 45 milhões a gente tem uma probabilidade de 50% que de cumprir esse orçamento. Então é muito baixa essa probabilidade, né? Mas a gente vê aqui no gráfico, a gente aumentando um pouquinho esse orçamento, se eu aumentar de 45,5 né, milhões para 50 milhões, eu aumento a probabilidade de cumprir o meu orçamento para 75%. Então, quer dizer, é muito melhor eu trabalhar, né, com essa probabilidade de sucesso do que trabalhar com 50%, né, que é muito baixo. Então, é só um exemplo aí do poder aí dessa técnica de Monte Carlo, né, outra técnica importante da análise quantitativa. As perguntas estão sendo anotadas, tá, pessoal? Vou a elas depois. Vou dar uma passada geral primeiro para poder cumprir aqui com o nosso cronograma aqui. Vamos lá. E aí a gente tem um outro processo que é o planejamento de respostas. As respostas planejadas ela deve ser adequadas à relevância do risco, ter eficácia de custo, né? Quer dizer, você não pode gastar mais no tratamento, né, ou na prevenção do risco do que no risco em si. Tem que ser realista dentro do contexto do projeto, né? Não pode viajar na maionese. Tem que ser acordada por todas as partes envolvidas. Não adianta você criar, né, uma resposta e guardar na gaveta, né? Você tem que efetivamente lidar, né, com essa resposta com todos que vão agir efetivamente quando esse problema acontecer, né? Vai ter um plano de contingência. Quem vai precisar fazer alguma ação? Essa pessoa que vai agir nessa contingência, ela está sabendo disso? Ela tem que concordar com isso, né? Então tem que ser acordada. E tem que ter um responsável designado, né? Não adianta você ter um plano bonito, né? Prever tudo e na hora que o problema acontecer não ter o responsável para poder realizar a ação. E por último, pessoal, tem que ser oportuna, né? Quer dizer, isso quer dizer que dentro de diversas respostas possíveis para um determinado risco, você tem que escolher a mais oportuna, qual que tem o melhor custo-benefício, qual que, no contexto do projeto, casa melhor, dentro da cultura, né, da organização. Então, por que isso? Porque, em geral, é necessário selecionar a melhor resposta ao risco entre as diversas opções possíveis. Se você utilizar esse crivo, né, para escolher essas respostas, que eu citei aqui em cima, né, ser adequadas, ter eficácia de custo, ser realista, acordadas, ter um responsável, as chances que você teve uma boa escolha de resposta aumenta bastante. Resposta aos riscos, então, quer dizer, para cada risco identificado, você deve haver uma resposta, mesmo que seja de aceitação.
Plano de contingência, o que fazer se acontecer. Plano alternativo, né, caso a estratégia selecionada não seja totalmente eficaz ou se um risco aceito ocorrer. Né? Então, é importante, principalmente, né, um risco que tem um impacto muito importante para o projeto, além de você ter um plano de contingência, é importante você ter um plano alternativo. E gatilhos, que eventos, né, que vai levar você a agir para fazer uma prevenção, para você realizar uma ação de tratamento de riscos, né? Importante você identificar esses gatilhos e acionar as pessoas adequadas através desses gatilhos. O que são riscos secundários? São riscos gerados em decorrência de resposta que você está fazendo para riscos, né? Então, muitas vezes você realiza uma resposta e acaba gerando um efeito colateral, chamado de risco secundário. É importante que você faça ações que não leve risco secundário que seja maior do que o risco primário, né? E o que são riscos residuais? Riscos residuais é que, mesmo que você já faça as ações de resposta, você aceitou alguns riscos, né? São riscos que você está disposto a aceitar. Então, são riscos residuais, que podem ir para, por exemplo, para a lista de observação. Eu vou passar aqui rapidamente nas estratégias para riscos negativos ou ameaças, pessoal. Né, que nosso treinamento, né, efetivamente, a gente explora muito mais isso, né? Mas só para não passar em branco, para a gente fazer aqui, né, o planejamento de respostas, a gente pode ter estratégia para eliminar o risco. Às vezes isso é possível, às vezes não, né? Se é possível eliminar, melhor. Às vezes o custo para eliminar um risco é muito alto. Você pode usar outras estratégias, né? Transferir os riscos, né? Por exemplo, você contratar um terceiro, você está contratando um terceiro para realizar alguma ação, você está transferindo o risco. Não quer dizer que você está eliminando. Mitigar o risco, né? Quer dizer, você diminui a probabilidade ou o impacto do risco acontecer, mas não está eliminando o risco. E aceitar o risco, né? E você tem estratégias semelhantes no caso de oportunidades, que você pode explorar as chances do risco de uma oportunidade acontecer, compartilhar isso, né? Por exemplo, uma joint venture, melhorar a oportunidade e simplesmente aceitar, né? Uma aceitação que pode ser tanto passiva quanto ativa. E aí, pessoal, depois de fazer efetivamente as respostas ao risco, a gente passa para o monitoramento. Tá? Então, o monitoramento você tem que estar realizando durante todo o projeto, tá? Com uma periodicidade constante. Né? E esse monitoramento, você faz o quê? Você reavalia os riscos eles podem aumentar a importância, diminuir, você pode ter a necessidade de realizar ações adicionais. Você pode fazer auditorias de riscos, né, onde você avalia que se o seu processo geral que você previu para o seu projeto, né, de gerenciamento de riscos, estão eficazes ou não, se está conseguindo manter os riscos sob controle ou não. Análise de variação e tendências, né, vou mostrar um exemplo disso. Medição de desempenho técnico, análise das reservas do projeto e reuniões de andamento. Durante as reuniões de andamento do projeto, são ótimas oportunidades para você lidar com os riscos. Né? É sempre importante você colocar na pauta das suas reuniões de acompanhamento a gestão de riscos, né? Seja para verificar como estão as ações, se existem novos riscos, tá? Então, isso é de acordo, né, com o seu projeto,
a importância do seu projeto, você pode utilizar algumas dessas técnicas, todas, né? Então, isso vai variar de acordo com o projeto. Então, aqui um exemplo, pessoal, de monitoramento. Eu estou utilizando aqui um gráfico de análise de reservas, onde azul aqui é o planejado e o vermelho aqui é o realizado, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente verifica, é interessante aqui o gráfico, que eu vejo que o uso de reservas, ele não é linear, né? Durante alguns momentos do projeto, eu acabo tendo uma demanda maior. Então, da mesma forma, se eu tiver num determinado momento, né, eu simplesmente estou olhando o gráfico da utilização de reserva, eu tenho aumentado o uso das reservas, ele pode ser um fator preocupante. Mas se eu previ, né, que nesta etapa eu realmente gastaria mais, então me dá tranquilidade que as reservas, nesse caso, nesse exemplo aqui, está sob controle. Também poderia indicar, se essa linha vermelha estivesse acima, né, que estou gastando os riscos, né, materializados, né, estão consumindo mais reservas do que eu previ, e com isso eu preciso rever o meu gerenciamento de risco, de repente identificar novos riscos, verificar por que isso está acontecendo. É isso, pessoal. A gente passou rápido aí, né? Porque de nosso tempo é curto, mas só fazendo algumas revisões aqui no que a gente passou aqui hoje, né? Gerenciar risco ele é essencial para o sucesso do projeto. Riscos de projeto são eventos ou condições incertas que afetam os objetivos do projeto. O gerenciamento de risco visa reduzir as incertezas do projeto. Entendemos os principais conceitos relacionados ao gerenciamento de riscos. Passamos pelo ciclo de gerenciamento de riscos e a importância de cada etapa. E com isso, pessoal, espero que para quem está iniciando, né, nesta área de conhecimento, né, tenha entendido um pouquinho mais a importância aí desse gerenciamento, quais são as principais etapas para você gerenciar riscos. A gente vai falar aí um pouquinho mais aí, né, depois de responder as respostas, as perguntas que vocês fizeram, né, do treinamento que a Fato está promovendo, tá? Onde a gente explora muito mais essas questões. Tá, ok? Vou pedir aí para vocês façam uma avaliação dessa apresentação, tá, pessoal? E aí depois a gente volta aí com as respostas às dúvidas. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a avaliação aqui para vocês responderem. Tomás, posso ir lendo as perguntas enquanto o pessoal responde aí Claro. o formulário? Então, Claro. vou repetir aqui a primeira pergunta, foi do Amarildo. Vou escrever de novo no chat, também para ficar mais cômodo, né? O Amarildo pergunta: como limito o quanto gerencio os riscos, já que esses são infinitos? Então, existem diversas técnicas para você explorar, fazer a identificação dos riscos. É importante você não utilizar, técnicas diferentes exatamente para conseguir explorar riscos que não são identificados em determinadas técnicas, que não são vistas claramente por algumas técnicas. Então, existem algumas técnicas que você consegue explorar mais alguns tipos de riscos do que outros. Então, é importante você conseguir casar essas técnicas, né? Essas técnicas a gente explora bem no nosso treinamento. E é importante, né, que eu falei, uma análise extensiva, né, desses riscos,
exatamente para você saber, por mais que fiquem riscos que você não vai conseguir identificar, que você tenha a sensação, após todo o processo de identificação de riscos, que você fez uma boa identificação, né? Então, você repassando pelos riscos com algumas vezes, com técnicas diferentes, você acaba tendo uma convicção que você conseguiu fazer uma boa listagem de riscos. Um bom indicador também é que você tenha dezenas ou até centenas de riscos. Se você tem algumas poucas dezenas de riscos, por exemplo, você vê alguns projetos, você tem aí uns 8, 10, 15 riscos. Isso, já de antemão, eu falo que, a não ser para projetos muito pequenos, você não conseguiu identificar todos os riscos do seu... não foi feita uma boa identificação de riscos, né? Ok. Outra pergunta é do João. Como mensurar qual é a frequência de avaliação de riscos durante o projeto? Pode repetir, Guilherme? Como mensurar qual é a frequência de avaliação de riscos durante o projeto? Ah, perfeito. Bom, isso é uma das questões que a gente se pergunta durante o planejamento do gerenciamento de risco, né? Que é a primeira processo, e isso varia de acordo com o projeto, né? De acordo com a importância do gerenciamento de risco para o projeto. Mas é importante que seja frequente, né? Por exemplo, se você colocar durante todas as reuniões de acompanhamento, e é recomendável que você faça, você revise os riscos do projeto nessas reuniões, então você vai estar já dando uma boa frequência. Apesar que é importante não se limitar a essas reuniões de acompanhamento, né? Você faça outros eventos específicos, né, para se identificar riscos, para se reavaliar os riscos. Ok. Outra pergunta aqui é também do Amarildo, fazendo na sequência, tá? Uhum. Como defino quais tipos de riscos devo dar mais atenção? Questionando aos patrocinadores? Opa, deu uma falhada, Guilherme. Como é que o que classifica os tipos de riscos? Como defino quais tipos de riscos devo dar mais atenção? Questionando aos patrocinadores? Eu estou copiando no chat para Uhum. facilitar. Ah, ok. Tudo bem. Então, isso é a motivação de a gente fazer a análise dos riscos, né? Aí nós temos análise qualitativa e quantitativa exatamente para responder essa pergunta, né? Quais os riscos que são mais importantes. Então, eu devo, né, usando o seu exemplo aí, eu devo perguntar ao patrocinador, sim, mas não só ao patrocinador, ao cliente, à sua equipe, né? A análise, né, quando você vai estar priorizando os riscos, classificando os riscos, tem que ser uma avaliação envolvendo as principais partes interessadas, para você conseguir realmente responder qual a importância desse risco, né? É importante que você não se baseie só na opinião das pessoas. Existem técnicas, né, para você classificar, para você de repente calcular o impacto, né? Por exemplo, técnicas quantitativas, né, onde você consegue calcular o impacto, né? Então são uma série de técnicas efetivamente que você pode utilizar que são respondidas exatamente pela análise qualitativa e quantitativa. Ok. Outra pergunta é do Marcelo. Identificados os riscos, como definir bons indicadores para análise e gestão de riscos? Você colocou aqui? Identificar os riscos, como definir bons indicadores. Ok.
Perfeito. Existe, na verdade, uma série de indicadores aí que costumam ser utilizados aí, que vai variar de acordo com o projeto, né? Mas, por exemplo, você pode utilizar qual dos riscos que você identificou, qual a taxa de materialização, né? Até qual a taxa de que você está conseguindo prevenir os riscos. Então, você tem os riscos identificados e quantos que estão efetivamente materializando. Então, isso é um indicador. Dos riscos que estão se materializando, quanto você já tinha previsto e você tinha resposta pronta. Então, isso também é um bom indicador. Né? E quantos dos riscos, né, que se materializaram que não tinha sido previsto antes? Né? Então, se você tem muitos riscos que estão se materializando e que você não tinha previsto, mostra, por exemplo, que a identificação de risco não foi tão boa. Se você previu um risco, né, mas o impacto foi muito maior do que você previu, mostra que um indicador que a análise não foi tão boa, tá? Então, são alguns exemplos, tá? Isso aí pode ser muito mais explorados, esses indicadores. Ok, tem outra pergunta do Amarildo. Como GP em uma situação de risco negativa não identificada no plano de projeto que venha a ocorrer, como devo me posicionar perante os stakeholders? Ok. Então, a gente falou lá no início que a gente tem uma reserva de contingência, que é exatamente para os riscos identificados, né? E para os riscos não identificados, é importante você criar uma reserva gerencial, né? Nem sempre você tem essa reserva à disposição, mas é importante que você tenha, exatamente para lidar com esses riscos não identificados, né? E de acordo com o histórico do seu projeto, né, que você pode ter, por exemplo, na minha organização, o histórico de riscos não identificados é 10%. Então, se eu criar uma reserva de 10%, não quer dizer que vai ser o suficiente para o meu projeto, né? Mas eu tenho um colchão aí para eu trabalhar no meu projeto, né, que me dá uma segurança. Se isso acontecer, que eu vou ter uma margem, né, para depois ao invés de chegar para os stakeholders com um problema, eu já apresente uma solução. Tá? Então, o stakeholder vai ficar feliz com você, que você está dando soluções e não problemas, né? Ninguém gosta de gerente de projeto que chega com problemas, né? Chega com soluções. E tem a pergunta agora do Luiz Henrique, vou copiar aqui. Considerando que a análise quantitativa seja feita no decorrer do projeto, o que gera maior precisão nos valores de contingência, como definir a reserva de contingência inicial? Como lidar principalmente com os stakeholders se no meio do projeto uma análise quantitativa revelar um valor muito superior às reservas? Muito boa pergunta, Luiz. Só uma correção. A análise qualitativa, por mais que ela seja feita, ela pode ser feita, né, em qualquer momento no projeto, mas ela é feita inicialmente no planejamento do projeto, né? Então, na fase de planejamento do projeto, eu já faço a análise quantitativa. Então, essa análise qualitativa ela já vai dar insumos para eu rever, né, o meu orçamento, o meu cronograma, né? Então, com isso eu vou, isso vai me dar insumos aí para fazer a minha reserva contingencial. O que não vai, o que ele não vai indicar é a reserva gerencial. E realmente a reserva gerencial eu tenho que
fazer utilizando aí o histórico, né, de projetos anteriores. É lógico que muitas vezes você já começa um projeto, você já tem um orçamento, né, um limite de orçamento, né? Talvez seja essa a sua questão, Luiz, né? Às vezes você já tem um orçamento aí, né, que é fechado, mas isso é uma cultura que é importante que também tem que começar a mudar, né? Em algumas organizações estão mudando, de ter a flexibilidade que mesmo tendo, né, começando com um orçamento X, você, durante o planejamento do projeto, possa revisar esse orçamento, né? Ou, se não puder, se for o caso, né, de não poder rever esses limites, você pode conversar com a alta direção e colocar a questão, né, que se o projeto ele é viável ou não. Você pode chegar para a alta direção e falar: com esse orçamento eu não consigo fazer esse projeto. Então a gente revê isso ou não é possível, né? É melhor você fazer isso durante o planejamento do projeto do que esperar, né, quando o projeto já está sendo executado e a gente vê que não foi possível cumprir com o orçamento ou o prazo do projeto. Acho que vamos fazer uma última pergunta aqui, só para a gente não se estender demais aí na programação, né? A outra pergunta na sequência é do Arnaldo Ramos. Um projeto novo precisa ter uma reserva prevendo riscos inesperados? Sim, sim, Arnaldo. O, todos os projetos, em algum momento, são novos. E aí, durante a sua avaliação dos riscos, né, você precisa criar reservas, tanto contingenciais quanto gerenciais, para lidar com os riscos do projeto, né? Pegando a premissa que todos os projetos têm riscos, é importante você ter as reservas para lidar com esses riscos. Beleza, tem muita pergunta aqui, Tomás. Foi bacana que o pessoal participou bastante. Sugiro você deixar aberto aí o slide com seus contatos, né? Para quem a gente não teve a oportunidade de responder, fazer um contato e poder sanar essa dúvida. Ok. Pessoal, desculpa não conseguir responder todas as questões, desculpa a gente passar correndo por algumas questões, né? Mas a gente tinha um tempo aí, um cronograma a cumprir. E a gente explora muito mais essas questões, né? São questões muito interessantes, muito pertinentes e cada vez mais importantes aí nos projetos, né? A gente aprofunda isso no nosso treinamento de gerenciamento de riscos. A gente tem aí um treinamento aberto. Aí tá aí os meus contatos para vocês entrarem em contato comigo aí. A gente pode responder questões adicionais aí que a gente não conseguiu responder. E o nosso treinamento aí, a gente tem um treinamento aberto que vai acontecer em Brasília, dia 9 a 11 de dezembro, em Brasília. Essa turma está aberta e a Fato, né, ela está aberta aí a solicitações aí de treinamento aí, de acordo com a demanda. A gente pode abrir novos treinamentos, né, tanto abertos ao mercado em locais de interesse, como também treinamentos em company. Ok? Ok, também Ok, pessoal. agradeço. Desculpa, Tomás, pode falar. Não, estou vendo aqui a participação do pessoal aqui. Agradeço aí muito aí, tá, a oportunidade de estar essa hora aí me escutando e a paciência.
Tá? E foi uma satisfação estar falando aí com vocês. Eu agradeço aí a oportunidade aí da Fato novamente aí de estar conduzindo esse webinar. Obrigado, Tomás. Obrigado a todo mundo que participou. Faço o convite também para participarem do próximo webinar que a gente vai fazer, dia 24 de novembro, que é o padrão de estimativas de projetos do PMI. Esse vai ser um webinar que eu vou apresentar e gostaria também de contar com a participação de vocês. Já está publicado no nosso site o formulário de inscrição, o link está aí, mas também quem quiser acessar pode se inscrever pelo nosso site. E lembrando que a gente vai publicar o vídeo com a gravação da apresentação ou amanhã ou no máximo depois de amanhã. No mais, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Boa noite a todos.